Com as bênçãos de Deus, damos início à 142ª sessão ordinária da 5ª Legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 77. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 71. A criança ou adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Que registrem suas presenças. Coloque em discussão a ata da 126ª sessão ordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 28 de março de 2012. Discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 126ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 127ª sessão extraordinária. Sessão ordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 4 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 127ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 128ª sessão ordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 11 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 128ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 154ª sessão extraordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 11 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 154ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 155ª sessão extraordinária da 5ª Legislatura, realizada em 11 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 155ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 129ª sessão ordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 18 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 129ª sessão extraordinária, sessão ordinária da 5ª Legislatura. Coloque em discussão a ata da 156ª sessão extraordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 18 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 156ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 130ª sessão ordinária da 5ª Legislatura, realizada no dia 25 de abril de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação.
Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 130ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 130ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 2 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 131ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 157ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 2 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 157ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 132ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 132ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 158ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 9 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 158ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 133ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 16 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 133ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 159ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 16 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido, está aprovado a ata da 159ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 160ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 16 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 160ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 134ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 134ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 135ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 29 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 135ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 161ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 29 de maio de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 161ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 162ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 6 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 162ª sessão extraordinária. Vou solicitar. Posso pular. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 41/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 553 mil. Projeto de Lei 42/2012, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1.605/2012 e da outras providências. Ofício de número 2/248/2012, que solicita a retirada do projeto de Lei 38/2012. Balancetes da receita e despesa referente ao mês de junho de 2012. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do requerimento e resposta.
Ofício 04-217-2012, DVSA, 12 de julho de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 124-2012, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Neste período, quem respondeu como chefe do executivo? O próprio chefe do executivo, Dr. Jacob Sauda. 2. Qual o motivo de tal afastamento? 2. Viagem à cidade de São Paulo para a realização de exames clínicos e administração de medicamento. 3. O prefeito já voltou às suas atividades? Caso negativo, quando voltará? Sim. 4. Quantos dias ficou afastado? Não houve afastamento, vez que continuou despachando e respondendo pela administração do município. Atenciosamente, Jacob Sauda, prefeito municipal, em excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 141-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento da senhora Olga Miyoko Gondo, ocorrido no dia 22 de julho de 2012. Requeira ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 22 de julho de 2012, e Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 142-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Agenor Pereira, ocorrido no dia 30 de julho de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012. Geraldo Atleta Oliveira Campos, vereador. Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 143-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Luciano Tota, ocorrido durante o recesso parlamentar. Requeira ainda seja dado conhecimento à loja maçônica de alumínio Emairink, bem como a família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012. Augusto Canto, vereador. Requerimento 144-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Oscar Conceição Júnior, ocorrido durante o recesso parlamentar. Requeira ainda seja dado conhecimento à loja maçônica de alumínio Emairink, bem como a família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012. Augusto Canto, vereador. Façamos, portanto, um minuto de Pela silêncio. presidente. Pois não, vereador? Antes de nós passarmos a um minuto de silêncio, peço que seja anunciada a presença do pastor Donizete, presidente da CEPAL e também presidente do CONSEG. Anunciamos aqui a presença do pastor Donizete, presidente do CEPAL e do CONSEG, e passamos então agora a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Olga Miyoko Gondo, do senhor Agenor Pereira, do senhor Luciano Tota e do senhor Oscar Conceição Júnior. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 145-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recentemente fomos comunicados através de e-mail enviado à Câmara Municipal de Alumínio da senhora Fátima Salvador Luz, moradora do bairro do Carafá, onde a mesma cita o estado precário da estrada. Considerando que o bairro do Carafá é um dos mais prejudicados nos períodos de chuva, requeira mesa ouvido plenário,
seja oficiada a Prefeitura Municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. A. O que a Prefeitura vem fazendo para atenuar esta situação dos moradores do bairro do Carafá? B. Existe alguma programação para a manutenção das estradas do Carafá? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012, Augusto Canto, vereador. Requerimento 146/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando os atrasos de pagamento aos fornecedores da Prefeitura Municipal de Alumínio, considerando que se tem notícia da existência de uma ordem cronológica para os pagamentos em atraso, requeira mesmo ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Favor enviar listagem de todos os fornecedores para os quais a Prefeitura não está em dia com os pagamentos. Na listagem, favor constar razão social, nome fantasia, CNPJ, valor devido, previsão de pagamento e serviço ou material a que se refere o valor. Pois não, vereador. Eu peço para o arquivamento desse requerimento o arquivamento desse requerimento de minha autoria para ajuste na redação. A pedido do autor, fica arquivado o requerimento. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento 148/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que esse vereador necessita de algumas informações para o cumprimento de suas atribuições de fiscalização dos atos do Executivo, é que requeira mesmo ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. A Prefeitura irá disponibilizar ônibus gratuito aos estudantes de nível superior e técnico no segundo semestre de 2012. 2. Enviar relação de recadastramento realizado pela Prefeitura desses estudantes, contendo A. Nome. B. Escola em que estuda. C. Município em que se estuda. D. Período em que estuda. E. Endereço de residência. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012, Augusto Canto, vereador. Requerimento 149/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o município de Alumínio contava com o posto de atendimento do Banco do Brasil instalado em anexo da Prefeitura Municipal, considerando que com a inesperada saída do posto do Banco do Brasil de nossa cidade, houve reclame daqueles que desejam manter suas contas com o banco, considerando que nem todos os munícipes têm veículo próprio e disponibilidade de horário para ir à agência mais próxima da nossa cidade, que fica em Mairim. Diante do exposto, requeira mesmo ouvido plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de concessão de espaço para instalação de caixa eletrônico na Praça João Pereira de Castro Figueroa ou em local que julgue adequado. 2. Se negativo, qual o motivo? 3. Requer ainda o envio da cópia à Gerência Geral do Banco do Brasil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 1 de agosto de 2012, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 150/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que tivemos notícia de fornecimento de insulina vencida, com data de vencimento há mais de 2 meses, para a senhorita Débora Carine da Silva Pereira, pelo Centro de Saúde Municipal, no dia 31/7/2012. Considerando a gravidade de tal fato, que pôs em risco a vida dessa munícipe, é que requeira mesmo ouvido egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Qual ou quais os servidores responsáveis pelo controle, armazenamento e prazo de validade desses medicamentos? 2. Foi aberta a sindicância para apuração deste fato? 3. É prático dos servidores de saúde fornecerem remédios vencidos? 4. Foram fornecidos medicamentos vencidos a outros munícipes? 5. Quais as medidas foram tomadas para que tal fato não se repita? Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Lido. Temos inscrito agora no tema livre, ao uso da palavra, por 15 minutos com a parte, o vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, uma boa noite a todos. Hoje, praticamente, a gente começa, acho que o último tempo dessa legislatura, né? E voltando do recesso, é uma pena que a gente volte de cobranças e veja que as coisas continuam e os problemas estão aí e o negócio não tem funcionado.
Queria, antes de mais nada, estava até conversando com o vereador aqui, Geraldo, né, o que as pessoas procuram se empenhar, a gente tem que agradecer, e a dona Salete, à frente do departamento, ela tem tentado atender a população, né, mas algumas coisas a gente fica bastante preocupado. E um assunto que a gente não poderia deixar de falar, se fosse falar dos problemas, a gente ia ficar aqui falando a noite inteira, né? Mas como só tem os 15 minutos, um assunto que eu gostaria de abordar aqui é a questão do transporte escolar. Tem ganho aí comentários, um certo temor, um medo, né, dos estudantes de que esse benefício aí existente na nossa cidade há 19 anos, e antes disso mantido pela CBA, quem mora aqui em Alumínio sabe que muito antes sempre teve, a Alumínio sempre forneceu, o aluno aluminense sempre estudou em outras cidades, né, gratuitamente utilizando o transporte. Então era natural que o não cadastramento de novos alunos causasse esse temor, essa ansiedade com relação à manutenção ou não do contrato de transporte escolar. Ao que eu sei, até o dia 17 ou 18 está garantido, e depois disso a prefeitura iria fazer uma tratativa, uma nova licitação para tentar manter esse serviço. Argumentando como argumentou com relação aos servidores públicos, como argumenta quando falta alguma coisa nas escolas, quando dá algum problema aí de estrada, argumenta. Queda na arrecadação e falta de verba. Só que eu gostaria de pedir aqui essa noite que aos colegas que, né, eu sei que todo mundo defende essa bandeira, mas que a gente brigue para que o transporte de estudante, o transporte escolar, né, seja mantido. Hoje é um absurdo o valor que se paga, é uma verdade, né? Mas se a gente pesquisar o valor que a Jundiaí está cobrando hoje da prefeitura, representa praticamente o dobro do que essa mesma empresa cobra para transportar os funcionários da CBA. Então, ou temos que apertar a Jundiaí para reduzir, ou procurar uma outra empresa, mas o que nós não podemos admitir é de cortar esse benefício que foi instituído há longos anos aqui de Alumínio. Antes mesmo de Alumínio ser um município, esse direito já era da população, né? Ajudou muitas pessoas a serem o que são hoje, ajudou muitas pessoas a concluírem o seu curso técnico, e é por isso que nós não devemos deixar nem sequer cogitar que seja cortado o transporte escolar da nossa cidade. Falar que é despesa está cheia de despesa aí na prefeitura. Transporte de estudante não é despesa, transporte de estudante é investimento, né? São os engenheiros, são os advogados, são os médicos, são os técnicos que conseguem fazer isso com essa ajuda que a prefeitura deu. Então não é justo que esse benefício seja retirado, e a gente conta aqui com o apoio de todos os vereadores, eu sei que esse apoio eu tenho, para que a gente possa sustentar esse direito e fazer com que tudo seja mantido. A gente vê coisas absurdas aí na prefeitura. Esse dia uma pessoa reclamou de água há 18 dias sem água, e a justificativa, porque o motorista do caminhão não tinha um ajudante para ir junto com ele para ele abastecer as casas. Sinceramente, se você não achar um ajudante no universo de funcionários aqui da prefeitura de Alumínio hoje, eu não, sinceramente, é impossível explicar uma coisa dessa. Então, a gente pede aqui, né, que o prefeito repense aqui assuntos que estão parados, o caso do reajuste do servidor, e que nem cogite, porque se precisar parar aí essa avenida, parar o que for, aí nós vamos parar se ameaçar de cortar o transporte de estudantes. Nós não vamos deixar cortar, vamos brigar até o fim por isso. São minhas considerações. Uma boa noite. Anuncio agora ao tema livre por 15 minutos com a parte, vereador Augusto Canto. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eduardo da Delegacia, nobres pares, senhores e senhoras que estão na plateia e também os internautas que nos ouvem aí através da Web TV. É uma fala rápida, na verdade nós íamos pedir até uma parte do vereador Dr. Alexandre, mas no entusiasmo ali de sua fala, e o vereador encerrou e não houve oportunidade desse parlamentar pedir aí uma parte. Mas é, na verdade, falar justamente isso, doutor. Esse absurdo desse valor gasto, né, que nos leva a crer até um superfaturamento, nós vamos apurar melhor isso, é justamente isso que causou esse problema, né? Se na época do orçamento
gordo, na época das vacas gordas de alumínio, o executivo superfaturou o transporte escolar, isso está refletindo agora, né, que o orçamento está apertado, está um orçamento magro. Então, para que fazer um superfaturamento desse porte? Para que cobrar mais no transporte escolar? E agora aí corre o risco de cortar. É aquilo que a gente sempre bate, né? O executivo municipal aqui de alumínio, ele não tem nenhum pudor, ele faz as coisas repentinamente, não planejadamente, e acaba criando aí uma série de problemas. E dizer também, vereador, o senhor muito bem falou aqui dos absurdos, e aqui em alumínio o absurdo ele vem de cima, né? O exemplo vem de cima. Nós temos um prefeito que está afastado, ao que tudo indica, ninguém vê ele na prefeitura, para mim ele está afastado. E que no papel não está afastado, alguém está assinando por ele lá que não é o vice-prefeito, que é quem deveria estar assumindo o papel de chefe de executivo nesse momento. Então, quer dizer, o absurdo maior já está daí. A alumínio está pagando 20 mil reais para uma pessoa que não está vindo trabalhar, que não se afasta, e que o vice, que ganha 10 mil reais, também não está cumprindo a sua função. Tem uma outra pessoa assinando e deliberando. A gente não vai entrar em mérito se essa pessoa está fazendo um bom serviço ou não, porque não é o caso. O caso aqui é do absurdo de um prefeito ganhar 20 mil reais e não estar trabalhando, está afastado, e do vice, que foi eleito para isso, para representar na ausência do prefeito e dirigir a cidade, também não está fazendo. Então, numa cidade que está nesse porte, olha, a gente pode esperar de tudo, Nós vamos ver até o final desse mandato muita coisa, e cabe sim à Câmara, como bem lembrado pelo vereador Dr. Alexandre, cabe sim à Câmara frear esse absurdo, protestar, para não deixar o povo ser mais prejudicado, mais castigado do que foi até o presente momento. Dessa maneira, eu quero dizer que contem mesmo com esse vereador na luta, novamente, pela manutenção do serviço de transporte escolar, que é, de fato, um investimento, como bem lembrou o vereador Alexandre Amaral. São essas as considerações para essa noite. Uma boa noite. Não havendo mais... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Não havendo ninguém inscrito no tema livre, requer a suspensão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suspender o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre pela suspensão do intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos segunda discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2012, de autoria do vereador Bimael Ranieri, que acresce o artigo 69A com emenda. Solicita ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1/2012. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2012. Acresce o artigo 69A. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Tratando de segunda discussão, solicito seja suprimida a leitura do mesmo. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, se houver não. Coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando suprimida a leitura em segunda discussão do referido projeto. Suprimida a leitura, eu coloco em discussão o projeto. Já votaram? Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, anuncio então a votação. Os caras não é pressa para ir fazer campanha, rapaz. O projeto em segunda discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2012, segunda discussão, foi aprovado por 9 votos. Passamos agora à leitura da emenda de número 1/2012. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda 01/2012, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2012, que acresce o artigo 69A. O artigo 69A do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2012
passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para todos os empregos de livre provimento dos poderes executivo e legislativo do município. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 11 de julho de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. A emenda tem a finalidade de corrigir a redação do presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que o regime jurídico dos servidores públicos é o seletista, devendo constar na redação a terminologia empregos ao invés de cargos. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Parecer jurídico à emenda 01/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, a emenda apresentada pelo edil Dr. Alexandre Amaral apenas corrige a redação do presente projeto de emenda à lei orgânica, tendo em vista que o regime jurídico dos servidores públicos é o seletista, devendo constar na redação da terminologia empregos ao invés de cargos. Assim entendemos que a emenda está perfeita, nada impedindo que seja deliberado pelo soberano plenário. Salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio, 31 de julho de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Lido. Em discussão, a emenda de número 1 de 2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloque em votação. Emenda número 1 de 2012, aprovada por 9 votos. O projeto de lei 38 de 2012 sai da ordem do dia, retirado pelo ofício 2248 de 2012 da Prefeitura Municipal de Alumínio. Sim. Anuncie a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de emenda à lei orgânica 01 de 2012. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 41/2012. E Projeto de Lei 42/2012. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos. Sessão extraordinária. Com as bênçãos de Deus, damos início à 172ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador doutor Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 14. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem descansará no teu santo monte? Ao mesmo vereador, solicito fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 8. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ainda ao mesmo vereador, fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 42/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revogação da lei municipal de número 1605/2012 e da outras providências. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 42/2012.
Mensagem 41/2012. Senhor Presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação desta edilidade o incluso projeto de lei 41/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto visa atender despesas com as ficha 267, reforço do saldo da ficha para pagamento de medicamentos plantonistas, serviço de raio-x e imobilização de gesso, serviço de limpeza. Ficha 276, reforço de ficha para honorários de recuperação de crédito e serviço de assessoria em área pública para fechamento do exercício. Certo que os senhores edis acatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter... Solicita a suspensão da ação por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre, suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando adiada por 2 minutos da sessão. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bozo presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Renier Tatu. Eu vou ratificar o anúncio da ordem do dia. Primeiramente, nós temos a discussão única do projeto de lei 41/2012. Tinha sido anunciada a primeira discussão do 42. Então, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 41/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$553 mil. Certo que os senhores edis acatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência os termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, o vereador Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 41/2012. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Jacob Salda, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional no valor de R$553 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.13.00 Departamento Municipal de Saúde. 02.13.06 FMS Pronto Atendimento. Atividade 10.302.0013.2.004 fonte 01.000.00 elemento de despesa 3.3.90.39.00 ficha 267 R$500 mil. 02.15.00 encargos gerais. 02.15.01 encargos gerais. Atividade 04122.0015.2.058 fonte 01.000.00 elemento de despesa 3.3.90.39.00 ficha 276 R$53 mil. Elemento total R$553 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução de seguintes dotações do orçamento vigente. 01.02.00 Câmara Municipal de Alumínio. 01.02.00 Secretaria da Câmara. 01.02.01 Secretaria da Câmara. Atividade 01.031.0001.2.002 fonte 01.000.02 elemento de despesa 3.3.90.39.00 ficha número 9 R$80 mil. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.04.00 Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 02.04.03 FMAS Atendimento Social. Atividade 08.244.0004.2004 fonte 01.00.00 elemento de despesa ficha 60 R$22 mil. 02.06.00 Departamento de Esportes. 02.06.01 Diretoria de Dependência. Atividade fonte 01.000.00 elemento de despesa ficha 134 R$92.755,66 elemento de despesa ficha 135 R$38.244,34 02.09.00 Departamento Municipal do Meio Ambiente. 02.09.01 Diretoria de Dependências. Atividades fonte 01.000.00
Elemento de despesa, ficha 177, R$20.000. 021300, Departamento Municipal de Saúde. 021302, FMS, Atenção de Saúde das Pessoas. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento de despesa, ficha 224, R$300.000. Total, R$553.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de julho de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei 41/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado às despesas do Departamento de Saúde e encargos gerais. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo insuficiente para correr a determinada despesa. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, o prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciada em discussão única e, para sua aprovação, necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme o artigo 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer. Alumínio, 1 de agosto de 2012. José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer número 144 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sadas comissões 1 de agosto de 2012, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, presidente. Dr. Alexandre Amaral, membro. Abimael Ranieri, membro. Parecer número 145/2012 da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sadas comissões 1 de agosto de 2012, Jaime Henrique Duarte, presidente. Augusto Canto, membro. Eduardo Bosco, membro. Parecer 146/2012 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sadas comissões 1 de agosto de 2012, Dr. Alexandre Amaral, presidente. Geraldo Atleta, membro. E Abimael Ranieri, membro. Parecer 143 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sadas comissões 1 de agosto de 2012, Augusto Canto e Campos, presidente. Jaime Henrique Duarte, membro. Eduardo Bosco, membro. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei 41/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a votação em destaque da ficha 276. Será primeiramente feita a votação do projeto e posteriormente a votação solicitada pelo vereador em destaque, a ficha 276. Então, encerrada a discussão do projeto de lei 41/2012, nós passamos a votação primeiramente do projeto. Pela ordem, senhor presidente, é 41/2012. Perdão, passamos a votação do projeto 41/2012. Extraordinária. Não, extraordinária. Não. Anuncio votação. Projeto de lei aprovado por 7 votos. Passamos agora à votação em destaque da ficha 276
do projeto de lei 41/2012. Solicito ao secretário que faça a votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Rejeito. Eduardo Bosco, rejeito. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. O pedido do desconfiado vereador Geraldo Atleta. Em discussão. Nenhum vereador querendo dar a palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, ficando adiada por 1 minuto de sessão. Do Bosco, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Da delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. E Abimael Ranieri Tatu. Presente. Solicito ao secretário que continue a votação nominal. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Dr. Alexandre Amaral. Votação em destaque da ficha 276 do projeto de lei 41/2012 foi rejeitada por 7 votos a 0. Agora sim, a primeira discussão do projeto de lei 42/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1605/2012 e da outras providências. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 42/2012. Mensagem 42/2012. Senhor Presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta idilidade o incluso projeto de lei 42/2012, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1605/2012, que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial do Pátio Indústria e Comércio de Alimentos Limitada o benefício que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004. A presente revogação faz-se necessária em razão do declínio pela empresa da doação da área, certo que do acolhimento do presente projeto de lei e de sua consequente aprovação, rogamos seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Jacob Saldo, prefeito municipal. A sua excelência, Eduardo Jesus Melo, presidente. Projeto de lei número 42/2012. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1605/2012 e de outras providências. Jacob Salda, prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado a Lei 1605, de 27 de junho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial do Pátio Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, EPP, o benefício que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004, em razão do declínio pela empresa. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 1 de agosto de 2012. Jacob Salda, prefeito municipal. Parecer sobre o projeto de lei 42/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de revogação da lei que concedeu a área à empresa do Pátio Indústria e Comércio de Alimentos LTDA IPP. A revogação faz-se necessária em razão do declínio pela referida empresa da doação da área devido à enfermidade do proprietário. Entendemos que nada impede a apreciação do projeto de lei ora analisado pelos nobres edis, por considerarmos que o mesmo encontra-se perfeito. Para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ser apreciada em 2 fases de discussão e votação, e para sua aprovação necessita do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara nos termos do artigo 274, inciso 2, a linha E, e do artigo 144, inciso 5, ambos do Regimento Interno. Salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio, 1 de agosto de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 147/2012, da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 42/2012. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar,
Esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, as comissões. 1 de agosto de 2012, Augusto Canto de Campos, presidente. Jaime Henrique Duarte, membro. Eduardo Bosco, membro. Lido. O projeto de lei 42, 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Peço para justificar o voto, senhor presidente. Pois não, vereador. 3 minutos. Bom, só gostaria de salientar que é até contrário com o projeto de lei que foi aprovado recentemente e agora a gente está revogando a lei. Mas o que tudo indica foi um pedido da própria empresa, não porque o município deixou de atender, mas sim por problemas internos, né? E que parece que desistiram do projeto de estar investindo, não só aqui em alumínio, como em outras unidades. Então, por isso da revogação, até porque essa área possa ser cedida para outra empresa. Então, são só essas justificativas para estar aprovando esse projeto que revoga o anterior de doação de área. Nada mais, senhor presidente. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Segunda, discussão do projeto de lei 42 de 2012. Nada mais havendo tratar na presente sessão, declaro a mesma encerrada. Bênçãos de Deus, damos início à 173ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 11. Salva-me, Senhor, porque faltou homem santo, porque vieram a menos as verdades entre filhos dos homens. Cada um deles falou coisas tão vãs a seus próximos, lábios dolorosos, com coração dobrado. Mesmo vereador, solicito fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento e castigo cruel, desumano ou mesmo degradante. Ainda o mesmo vereador, fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiros, residentes ou domiciliados no exterior. Lido. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Segunda discussão do projeto de lei 42 de 2012. Pois não, vereador? E projeto de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do mesmo. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do mesmo. Pois não, vereador? Por se tratar de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 42 de 2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, ficando suprimida a segunda discussão do projeto de lei 42 de 2012. Passamos então à discussão do projeto de lei 42 de 2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a discussão. No sim, então, a votação. Segunda discussão do projeto de lei 42 de 2012, de autoria do Executivo, foi aprovado por 9 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.